infelizmente vão sofrer bastante em decorrência desse desastre-crime. Vou convidar agora o João Carlos Neto. João Carlos Neto, ele é da Associação Comunitária dos Bairros Parque do Lago, Parque da Cachoeira e Alberto Flores, né? Todos nós ali que temos Brumadinho como município no nosso coração, a gente sabe o quanto que essas regiões elas foram afetadas pela situação do desastre-crime. E, João Carlos, a gente tem esse tempo agora de até 10 minutos para que você possa compartilhar suas percepções com a comissão. Boa tarde a todos. Agradeço muito ao deputado Pedro, ao Gabriel, nosso vereador, né, por essa oportunidade de falar, né? Eu me sinto muito representado por todos que falaram até aqui, especialmente por grande parte da fala do Gabriel, né, que disse, né, que nós que estamos aqui nesse lugar, né, estou aqui no Parque da Cachoeira, eu sou secretário da Associação dos Moradores, como o Pedro falou, a Copapa. Queria até agradecer também em nome da presidente, que a Vanessa, ela não pôde estar aqui hoje, por causa de outros compromissos também em relação à representatividade da associação. Algo que é muito assim aparente para nós, né? Nós não queremos ser mais atingidos ou menos atingidos do que os outros, que cada um de nós que estamos aqui somos muito atingidos, né? O Pedro teve a oportunidade de chegar aqui naquele dia, no dia do rompimento, estava lá próximo da casa da minha sogra, que ficou debaixo da lama. Foi um dos primeiros que estava ali naquele lugar, ainda como bombeiro, não era nem o conhecido como o porta-voz, né? Então ele viu como que ficou isso aqui. E depois desses 4 anos, né, como o Gabriel falou ali, 4 anos e 3 meses, a gente continua vivendo com muita dificuldade, com muito sofrimento, né? E a gente viu alguns números aqui, né? A gente falou das 272 joias que foram embora, mas na audiência dessa semana, nós ouvimos também alguém falar que recentemente chegou-se ao número de 90 suicídios aqui na nossa região. Nós vimos a dona Arlete falar ali também do marido que perdeu, né, que depois de todas as dificuldades, perdeu o marido também. Nós ouvimos várias narrativas desse mesmo modo aqui, né? Então, nós estamos aqui perto, né, que vivemos tudo isso, né? Os rejeitos ainda estão ali, a poucos metros aqui da minha casa, 100 e poucos metros da minha casa, né? E nós aqui quando a gente fala de reparação, quando a gente ouve falar de reparação, a gente vê que tem muitos entes trabalhando. Nós vamos em várias audiências, essa semana já é a segunda audiência que a gente participa, outro dia teve uma outra em Brumadinho, vários entes trabalhando, mas para nós que estamos aqui, né, que estamos vivendo aqui o dia a dia da comunidade, que são aqueles que viveram a tragédia, que continuam vivendo as consequências da tragédia, né, além de toda a dor da perda, todos os transtornos que a gente tem passado aqui, a gente vive muito mais de perto isso, e a nossa sensação é de que as coisas não estão acontecendo. Muitas vezes, embora estejam acontecendo, esteja em planejamento, esteja várias entidades tomando conta, mas as informações não chegam para nós. O que nós temos aqui é uma associação que a gente deveria estar trabalhando nas melhorias da comunidade. Nós passamos a maior parte do nosso tempo dando satisfação das coisas que as pessoas querem ver, né? Claro, né? Eu enumerei que assim, quando a gente fala de saneamento básico, infraestrutura, saúde, envolvendo a água, né? Que a gente falou aqui, o Márcio acabou de falar, outros falaram aqui a questão da água, né? Vários assuntos. De todos esses assuntos, o único que chegou aqui para nós assim um certo alento foi um PSF que funciona aqui hoje. O resto, quando a gente fala de água, vivemos o mesmo drama que o Tejuco vive, né? Entrou uma Copasa aqui que herdou um serviço que era da prefeitura e veio aqui só não sou técnico para dizer, mas na nossa visão, colocou hidrômetro, perfurou uns poços aqui que não tiveram a vazão adequada, depois descobriu-se que eram contaminados, né? E nós continuamos pagando taxas muito altas, né? Muita gente aqui endividado por vários problemas técnicos que eu também não sei exatamente como que é, mas acaba vindo contas altíssimas e muitas pessoas que estão endividadas sem conseguir ligar uma água da Copasa por causa de alguns problemas em relação a esse fornecimento de água. É um dos que mais nos chega aqui, né?
água que não chega direito em casa, quando chega a estrutura, né, a estrutura de encanamento e de tubulação é antiga e muitas vezes não chega da maneira que deveria chegar em casa, né? Asfalto, o saneamento, asfalto, o calçamento, né, é uma coisa que a gente luta aqui há muito tempo, né, que já havia há muito tempo a promessa de que essas coisas iriam acontecer aqui para nós, mas não acontece e a gente não vê. A prefeitura acha que a obrigação seria da Vale, a Vale já manifestou até uma intenção de poder fazer alguma coisa, mas quando nós fomos lá na Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras não sabe nem dessa intenção, estamos até aguardando a resposta em relação a esse assunto, mas nós temos aqui um gasto enorme com brita que joga nas ruas, passa um calçamento, a primeira chuva que vem leva tudo, né? A porta da minha casa aqui, eu moro como eu disse, que eu moro bem no fundo aqui do Parque da Cachoeira, é um dos lugares que a gente sente mais essas coisas. Tudo que acontece para quem está mais lá para cima, né, no meio do bairro, chega para nós uma intensidade aqui muito maior. Se falta luz, a gente tem dificuldade porque tem pouca gente aqui, nós estamos no meio do abandono. No meu quarteirão aqui, nós éramos, sei lá, devíamos ser umas 100 pessoas. Hoje nós somos 8 ou 9 aqui no lugar. Fala que outros tiveram aqui no meio do caminho, né? Os critérios de indenização, né? Parece que foi até para jogar uns contra os outros, né? Por que alguém do lado foi indenizado? Alguém lá em cima, em outros lugares, foram indenizados. Como eu disse, né? Não queremos ser mais vítimas. Não... Se alguém foi indenizado, ótimo que tenha sido, né? Mas quais os critérios? O que aconteceu, né? Como o Parreiras falou aí, né? Não tem um critério para essas coisas acontecerem, né? E enquanto isso a gente fica aqui, tanto sem notícia do que está acontecendo, de quanto que vai chegar a nossa vez, né? E a gente só fica vendo, né? Há pouco tempo era a lama por causa das chuvas e a falta de infraestrutura por causa das chuvas, né? Não podia fazer nada por causa das chuvas, e agora acabaram-se as chuvas, né? Passou-se uma máquina ali nas ruas, deu uma maquiada, mas mesmo assim tem parte do Parque da Cachoeira, Parque do Lago, que a prefeitura diz que seria obrigação da Vale fazer, a Vale diz que é obrigação da prefeitura. Enquanto isso, nós ficamos no meio aqui. A minha rua não se consegue passar. Passa-se até na metade da rua, para entrar na minha garagem é um sofrimento, né? Então, assim, eu estou falando de mim, não puxando para o meu lado, mas mostrando uma situação que é uma situação da comunidade, né? De muitos que chegam até nós com os mesmos problemas, né? Então, muitas vezes nos impede de trabalhar, de buscar outras coisas maiores para ficar ouvindo essas pequenas coisas, esses transtornos todos, né? Em relação à saúde também, nós temos aqui essa contaminação que alguns já falaram e falta muita informação. A gente chegou no posto de saúde, não tínhamos os profissionais capacitados para isso. Há pouco dia tivemos uma audiência também lá em Brumadinho, né? E que eu citei exatamente o que eu falei aqui, ó. As pessoas chegam para nós todos os dias e não têm resposta dessas coisas. Só para finalizar, para não estender muito, o Luiz Otávio falou aqui de uma lista de várias obras que estão acontecendo aqui na nossa região. Algumas até muito longe da gente aqui, que eu não entendo nem por quê, que já estão acontecendo lá, um assaltamento de uma cidade que está a 30 quilômetros aqui, ou 40 quilômetros do epicentro, né? Daqui de onde a gente está, e está acontecendo muitas coisas. Pavimentação, saneamento. Ele citou algumas coisas ali, de algumas obras que estão acontecendo, e na nossa aqui não acontece nada. Não vi o nome do Parque da Cachoeira, do Parque do Lago, né? Ali no meio daquelas coisas. E eu não queria finalizar essa fala sem deixar, eu anotei aqui para prestar a minha homenagem aos bombeiros. Como eu disse em relação ao Pedro, que estava aqui naquele primeiro dia, né? Eu já citei nos Instagram do Pedro aí, que são esses heróis de capa laranja, né? Esses são aqueles que não nos abandonaram, né? E que, quando o coronel falou ali, eu bati palmas, porque esses não nos abandonaram e continuam trabalhando para nós a cada dia, né? Agradecemos muito por isso, agradecemos pelo trabalho seus. E eu queria pedir, né, igual outros pediram aqui também, assim, que sejam dados andamentos, que nossa fala seja escutada, que
quando o Pedro veio aqui, falei, vamos dar uma volta, né? Dá uma volta. Ele deve ter dado uma volta aqui no bairro e viu a nossa situação. Você ainda era o candidato naquela época lá. E hoje, eu te digo que está um pouquinho pior. Não melhorou nada em relação àquilo que aconteceu, né? Então a gente fica assim à mercê dessas coisas, né? Esperando alguma coisa acontecer e as coisas demoram muito, né? Então, assim, para nós que estamos aqui, reparação seria um tapume de obra acontecendo, né? Se uma coisa dessa não acontece, não, então para nós, para a comunidade que está aqui, muitos, né, que têm menos acesso à informação do que nós, aí que ficam desacreditados mesmo. Então as nossas ações acabam sendo muito infrutíferas por causa da descrença de todo mundo que está aqui do nosso lado. É isso. Muito obrigado, né, a vocês todos. João, obrigado pela sua participação. Como você mesmo disse, enquanto você estava falando, eu estava lembrando, né, tive recentemente aí em Parque da Cachoeira, né, e esse asfaltamento aí da região é uma novela sem fim, né, parece uma coisa assim... Ou pavimentação, pelo menos, né? Assim, é uma coisa que é sofrido, porque toda hora, né, eu lembro quando a gente estava em reunião aí, passa toda hora caminhão, solta aquela poeira, aquela sujeira toda, e uma coisa surreal a gente pensar que é uma área que está ali no coração ali da área que foi afetada, e até agora a gente ainda não teve esse tipo de atenção, sendo que, como você bem disse, e assim, sendo muito justo, assim, sabe? Eu acho que das obras que foram colocadas ali pelo Comitê Progestor de Brumadinho, de fato tem muita coisa que beneficia a cidade, a região como um todo, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente não pode esquecer da importância desse tipo de estrutura para quem foi mais afetado. Eu acho que você utilizou uma frase também no início que ela é muito inteligente, assim, né? Não se trata de discutir quem é mais, quem é menos afetados, todos são muito afetados, né? Afetados demais. Mas é óbvio que a gente, dentro daquilo que foi colocado, né, da importância da gente construir essa narrativa, colocando os familiares como os atingidos diretamente, como os principais protagonistas nessas histórias, né, que depois das vítimas, das pessoas que deram a vida, são as pessoas que mais foram atingidas, para que elas sejam, né, centro, para que elas sejam norte no direcionamento dessas ações. E basicamente, assim, a gente já também, é uma coisa que a gente tem se desdobrado para garantir essa questão dessa pavimentação, desse calçamento. Infelizmente, como você mesmo disse, o tempo aqui das coisas, infelizmente, é diferente, às vezes, do tempo da necessidade da população que está sofrendo com essa poeira, com essa falta de acesso. Quando chove aí na região, também já passei várias vezes, quando chove aí fica uma coisa de um acesso péssimo, assim, né? Dependendo de onde a pessoa mora, se não for carro traçado, nem consegue passar. Mas que a gente continue aqui atento e vigilante. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que às vezes é chato a gente participar dessas reuniões porque tem que repetir muita coisa, tem que sensibilizar, mas querendo ou não, a nossa semeadura, que é uma semeadura de curto, de médio e também de longo prazo. E que isso que a gente está levantando aqui, os olhos, ouvidos e sobretudo o coração, que isso possa se reverter nessas modificações, nessas melhorias que a sociedade precisa, que a sociedade merece, sobretudo aí da região, de Parque da Cachoeira, de Parque do Lago, de Alberto Flores ali, porque quem viveu sabe do que a gente está falando. Senhores, a gente teve uma participação muito rica hoje, as pessoas contribuíram muito para esse debate, eu agradeço todo mundo aqui que acompanhou aqui até agora, as pessoas que participaram mais cedo, teve muita gente que precisou sair devido a compromissos pessoais, a gente sabe que hoje é um dia complicado, né, que a gente tem, infelizmente, mais um mês sendo completado desde a tragédia, 4 anos e 3 meses, a gente marcou nesse horário de 2h30, justamente para não afetar também as celebrações que acontecem ali na região ali, né, do Letreiro, em relação à memória e dignidade dessas vítimas. Algumas outras pessoas, ao longo aqui da nossa audiência, elas pediram para participar, familiares aqui, pessoas de outros órgãos, e a gente, nesse primeiro momento, a gente limitou só porque a gente tem assunto aqui, tem pessoas qualificadas para poder discutir aqui até amanhã, mas por uma questão de tempo mesmo, hoje a gente vai encerrar agora a reunião, mas a gente vai ter uma próxima audiência pública, essa audiência pública ela vai ser feita em Brumadinho, e por que eu fiz o pedido para que ela fosse feita em Brumadinho? Porque essa discussão aqui é uma discussão que ela é de todos nós, ela é uma discussão que ela precisa ser levada ali para a pessoa que está sofrendo ali com essa falta de asfalto, que está sofrendo com o problema da indenização que não foi paga, que está sofrendo com o problema que está recebendo PTR diferente, que é a pessoa que está sofrendo com o problema ali do plano de saúde que não está funcionando adequadamente. Então a gente precisa levar essa discussão, né, para o local onde aconteceu. Então a próxima audiência pública a respeito de Brumadinho ela vai ser feita na cidade e aí a gente vai tentar organizar para que outras pessoas também possam participar e enriquecer esse
esse debate. Agradeço também aqui a presença, ela já teve que sair, mas a vereadora Gabi Valesca lá de Sarrazedo também, o pessoal de Curvelo também está aí também, mandar um abraço especial para a cidade. E agradecer mais uma vez pela participação, pelo engajamento de todos. E agora, nada mais havendo a tratar, agradeço a todos os presentes, em especial aos nossos convidados. Está encerrada a presente reunião e fica marcada aí a próxima reunião conforme os encaminhamentos a serem dados aí no grupo que contempla os parlamentares componentes dessa Comissão Externa sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragem, em especial Mariano Brumadinho. Agradeço a todos pela presença e desejo uma ótima tarde.